Vamos falar sobre psicologia. A gente tem lembrado que se a gente quer fazer uma teologia completa, uma teologia real, verdadeira, a gente precisa usar conhecimentos de outras ciências, tá? A teologia sozinha não é suficiente para ser uma teologia séria. Essa ideia de que a teologia tem resposta para todas as outras ciências, mas as ciências não têm resposta para a teologia, isso faz parte do nosso universo prepotente, né? Desse universo que a gente usufrui muito, que é o da autossuficiência, né? A gente não precisa de ninguém. A gente já tem conhecimentos necessários na Bíblia para poder responder a tudo. Não precisamos de outro. Isso é doentio, isso não é cristão. Isso não faz parte do projeto de Deus, tá? Então a psicologia é maravilhosamente fundamental para fazermos uma teologia séria, conhecermos bem, né, a respeito do objeto do nosso estudo na teologia, que é Deus. Então, como é que eu faço para estudar Deus? Eu vou para o texto bíblico. Olha, cuidado, porque o texto bíblico é formado por letra e por espírito. Muito da letra engana. Por exemplo, né? Deus não é onisciente? Muito bem, mas Moisés afirmou que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Ora, como é que é onisciente e se arrepende de alguma coisa? Isso aí é engano. Entendeu? Então, precisamos saber, né, que a Bíblia foi escrita por homens e tem suas limitações. Então, a Bíblia não é suficiente para a gente conhecer Deus. Ok? Jesus é suficiente. Mas a partir de Jesus, nós que fomos criados por Deus, nós também somos, não é? Vestígios desse Deus. Não fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Então, as informações da psicologia nos ajudam a conhecer melhor o nosso Criador, porque nós somos imagem e semelhança dele. Foi assim que nós fomos criados. Então, vamos ver aqui o texto que a gente tem para a gente conversar hoje. Então, veja. Para o psicólogo soviético Luria, um dos fundadores da neuropsicologia, a psicologia do homem deve ocupar-se da análise das forças complexas de representação da realidade, que se constituíram ao longo da história da sociedade e são realizadas pelo cérebro humano, incluindo as formas subjetivas da atividade consciente, sem substituí-las pelo estudo dos processos fisiológicos que lhes serve de base, nem limitar-se à sua descrição exterior. Ou seja, tem que se considerar todo o desenvolvimento que o cérebro teve, todo o conhecimento que os homens foram adquirindo e que isso foi formatizando-se, né, no cérebro de todo ser humano. Segundo esse autor, além de estabelecer as leis da sensação e percepção humana, regulação dos processos de atenção, memorização, tarefa iniciada por Wundt, não é? Na análise do pensamento lógico, formação das necessidades complexas e da personalidade, considera esses fenômenos como produto da história social, compartilhando, de certo modo, com a proposição de outro cientista, né? Aí ele coloca aqui, vê mais abaixo a história da psicologia, com as proposições de estudos simultâneos dos processos neurofisiológicos e das determinações histórico-culturais realizadas de modo independente por seu contemporâneo. Outro, né, que aqui é Vygotsky. Então ele coloca aqui em outros locais, vamos ter um aperfeiçoamento dessa ideia. O que é que ele quer dizer? Ele quer mostrar que para você analisar a questão psicológica,
né, do ser humano, e até dentro dessa nova ciência da neurociência, da neurofisiologia, da neuropsicologia, etc., é importante que você considere os fatores que vão determinar o desenvolvimento desse cérebro e de como ele funciona, de como ele é usado pelo ser humano, tá bom? Então, nessas considerações é que a gente vai ter conhecimentos mais aprofundados sobre o funcionamento do ser humano, como é que ele funciona, se ele depende tanto do seu cérebro e do desenvolvimento das suas aptidões, da sua maneira de viver, da sua maneira de encarar a vida, né? Tudo isso vai influenciar, tá? Então a psicologia se apega, né, se ajusta a essas informações e tudo isso nos serve para que a gente possa compreender também o homem numa perspectiva de tentar entender quem é Deus, como é que Deus atua. Veja então que Deus não colocou um homem pronto, entendeu? Um homem feito pronto. Não, o homem está em constante desenvolvimento. Isso faz parte do processo que, dentro da ideia de Deus, era ideal para o ser humano. Então, hoje, eu tenho um desenvolvimento maior do que ontem, e assim em relação ao meu passado. Mesma coisa todo ser humano, né? E isso a teologia deve considerar, né? Para que a gente possa compreender melhor como é que esse Deus age em relação a um homem que está em desenvolvimento, está em maturação, digamos assim. Tá bom? Então isso é o que a gente pode destacar hoje quando se tratando de psicologia para a teologia.